Tudo começou com duas crianças construindo um castelo de areia, e o menino conta que o trabalho que eles estão fazendo ainda não está perfeito. Ele conta que não esperava que o resultado fosse esse, e a menina acaba rindo dele. E nesse momento, o menino mais velho aparece e pisa no castelo de areia das duas crianças, enquanto provoca bastante depois de pisar no castelo, e ele manda eles irem para outro lugar. E isso acaba fazendo a garota ficar chorando pelo trabalho destruído. Então o menino que estava com ela se levanta para responder ao valentão. Então nosso protagonista manda ele cair fora, e isso deixa o valentão furioso. E ele pergunta o que ele disse. O garoto diz que ficou irritado e manda ele tirar o pé do castelo. E vendo o rosto do protagonista, o valentão acaba recuando um pouco enquanto tenta parecer sério. E nesse momento um pé aparece na frente dele, quase como uma sombra. O protagonista consegue acertar um chute no rosto do valentão. Com esse golpe, o valentão é derrubado com força. Enquanto isso, o protagonista está pronto para receber um possível ataque. O valentão lentamente se recupera, enquanto limpa o nariz. Então ele percebe que está sangrando e fica ainda mais bravo com o menino. Só que ao invés de contra-atacar, ele começa a chorar pedindo ajuda, o que deixa o protagonista sem reação enquanto sua amiga se esconde atrás dele para se proteger. Alguns minutos depois, o valentão retorna com um curativo no nariz e seu irmão mais velho perguntando se foi o menino que bateu nele. Nosso protagonista apenas fica encarando o irmão mais velho, o que acaba irritando ele por não conseguir uma resposta. E o irmão mais velho tenta convencer o menino a falar na base da porrada, mas ele apenas se desvia, e isso acaba irritando ele ainda mais, e o protagonista conta que nunca aprendeu artes marciais. E enquanto o irmão mais velho tenta tocar no protagonista, ele fica apenas se esquivando de tudo, e quando o protagonista percebe uma brecha, ele acerta um chute entre as pernas do irmão mais velho, o que acaba assustando o irmão mais novo naquele momento. E o valentão mais novo reclama com o protagonista sobre o que ele fez com seu irmão. Daí então nosso protagonista conta que mesmo sem saber artes marciais, ele sempre foi um encrenqueiro, e embora ele não se importasse com aquelas brigas na infância, ele lembra que isso só se tornou um problema quando ele cresceu. E alguns anos depois o protagonista estava cursando a 5ª série, e enquanto ele estava indo para a escola, ele acaba sendo chamado por um grupo de alunos do ensino médio para um beco. O garoto do ensino médio pede que ele faça um favor a eles enquanto mostra um olhar muito esquisito, e então ele coloca o braço sobre o ombro do protagonista. Então o aluno do ensino médio começa a empurrar o protagonista para o beco, onde seus amigos estavam, e um deles acabam zombando do garoto colegial, e enquanto isso a garota do grupo pede para ele se apressar, e o rapaz do ensino médio com um olhar ainda mais macabro pergunta ao protagonista se ele vai ajudá-los. Nosso prota se vira para ele e pergunta o que eles querem. Essa pergunta acaba irritando o rapaz do ensino médio, que diz para ele entregar todo o dinheiro. Então o protagonista diz que os alunos do ensino médio são tão pobres que precisam roubar dinheiro das crianças. Nisso o grupo começa a dar risada, e o folgado se sente provocado pelo garoto, e diz que o protagonista deixou ele putaço. O folgado perde a paciência e tenta lidar com o protagonista sozinho, mas o nosso garoto mostra que sabe lidar com pessoas como ele, se esquivando. O grupo começa a ficar interessado com a briga, e a garota diz que está torcendo pelo protagonista, e vendo que isso poderia acabar dando muito ruim, os outros garotos decidem ajudar o folgado, e nesse momento o protagonista acerta uma joelhada no queixo dele. E com aquele folgado derrubado, o protagonista agora vai ter que encarar o resto deles. E esperando para ver o que vai acontecer, um segundo garoto se aproxima e acerta um soco nele, fazendo o garoto ser arrastado pelo chão com impacto. Então esse cara diz que ficou pé da vida com o protagonista e diz que vai dar uma lição nele. Mas o protagonista diz que nunca vai sentir medo deles e não tá nem aí pro que vai acontecer depois. E enquanto ele pega um tijolo no chão, ele diz que sabia exatamente como reagir. E então ele usa o tijolo e acerta o colegial com força na cabeça. E com 2 derrubados, os outros membros do grupo ficam sem palavras, enquanto encaram o protagonista. E simplesmente o chefe do grupo, que eles acreditavam ser o líder da escola, está nocauteado com a cabeça sangrando. E isso faz com que eles fiquem malucos da cabeça e vão atrás do protagonista por vingança. Mas ele avança contra eles com um tijolo na mão, dizendo que nunca vai perder uma luta. A garota do grupo fica em choque, enquanto alguém treme ao lado dela, implorando por ajuda, após ver geral sendo derrubado pelo protagonista, e com o tijolo na mão que estava completamente manchado de sangue de seus ataques. E quando o protagonista se vira para a garota para descobrir o que ela pretendia fazer, ele está olhando para ela de uma forma assustadora. Algum tempo depois, na delegacia, o policial se pergunta se realmente o moleque foi capaz de fazer tudo isso, mas o garoto apenas fica quieto, deixando o policial esperando por alguma resposta. E nesse momento, uma mulher chega na sala, muito cansada, chamando pelo filho. E o nome do garoto é Seth. E ela pede desculpas para o policial, enquanto ele apenas diz que tudo isso foi um acidente, e ele ainda está um pouco sem graça com a situação. Depois disso, os dois saem da delegacia sem falar nada. E com a mulher olhando para o seu filho, ela
ela pergunta se ele estava ferido, e ele balança a cabeça dizendo que não. Então ela se abaixa para falar com Seth, pedindo para ele prometer uma coisa para ela. Sua mãe pede para ele prometer que nunca mais vai brigar com ninguém. Com isso ele concorda, dizendo que não tinha outra escolha, pois ele não queria ver aquela cara de tristeza nos olhos dela novamente. Ela agradece ao seu filho pela promessa, e o tempo passa, e ele chega ao colégio com aquela mesma expressão determinada daquela época. Mas aí do nada um cara abre a porta com toda a força chamando por ele, e claramente está querendo briga. Então ele invade a sala e dá um chute nas costas dele, enquanto pergunta se ele acha isso engraçado. Com aquele chute ele acaba sendo jogado contra a parede, e o valentão fala para Seth apenas obedecer. Nosso protagonista fica muito bravo, e está pensando em revidar, mas ele hesita, e simplesmente se desculpa. Mas aí então o valentão joga a cabeça dele no chão, e diz para ele não fazer isso de novo, e ele até manda ele tomar cuidado, especialmente perto dele, se não quiser problemas. Depois que o menino dá esse aviso, ele sai da sala cercado de seus amigos que estavam rindo da situação. Nosso prota fecha o punho, enquanto treme de raiva, até que ele simplesmente respira fundo, e apenas diz que se saiu muito bem por não ter reagido. E voltando para casa, sua mãe observa ele e percebe algo. Ela trabalha em um restaurante e pergunta a ele como foi na escola, e ele apenas diz que está tudo bem. Ele pergunta como está o restaurante, e ela diz que está indo muito bem. O protagonista diz que tudo que ele desejava era ver o sorriso no rosto da sua mãe, não importa o que acontecesse, mas naquele momento um carro preto aparece na rua em frente ao restaurante. Daí então, quando eles saem para verificar o que estava acontecendo, eles notaram que havia vários carros e alguns homens saíram deles. Esses homens aparecem com uma foto de um funeral, dizendo que este homem havia morrido, o que acaba chocando sua mãe, e Seth fica assustado vendo ela caindo de joelhos no chão e pergunta o que estava acontecendo. Ele olha para a foto e lembra que naquele dia alguma coisa aconteceu com eles. Vários anos se passam e vemos uma nova escola, onde havia rumores de um novo aluno, e geral do colégio estavam curiosos sobre isso. E quando o aluno se aproximou da sala de aula, a professora apresenta o aluno transferido. Naquele momento, o aluno chega na sala de aula e se apresenta como Seth Kang. As meninas ficam encarando, percebendo que ele era bonitão, enquanto uma delas parecia reconhecer aquele nome. Mas é então, com os alunos fofocando, a professora se irrita e manda todos ficarem quietos, e os moleque do fundão já observa ele com risadas maliciosas, até que um dos meninos acaba percebendo algo e pergunta o que aconteceu, e esse menino também reconheceu Seth e acredita que foi uma grande coincidência. Nosso protagonista se apresenta para a classe e a professora manda ele se sentar na cadeira do fundo. Então ele se aproxima da carteira dele e se senta ao lado do menino de cabelo espetado, que estava dormindo, enquanto ele olha para o lado e percebe os caras olhando para ele com um sorriso malicioso de antes. E ele decide dar um sorriso amigável, ao reconhecer os garotos, percebendo que eles já estudaram juntos. E durante o intervalo, um dos garotos se aproxima de Seth e menciona que eles ficaram tristes quando foram transferidos para essa escola. E os garotos começam a cercar ele, dizendo que ele não vai ter um ótimo ano escolar. E o nosso prota dá um sorriso que acaba irritando o garoto e pergunta se ele não se lembra dele. Nosso protagonista diz que não conseguia se lembrar e provavelmente esqueceu ele, enquanto mostra um sorriso vazio, e aquele rosto assusta o menino, e seu amigo fica bravo com Seth, perguntando se ele estava ficando louco, e naquele momento o menino dormindo simplesmente manda todos eles ficarem quietos, e ele levanta um pouco o rosto e pergunta se eles não viram que ele tá querendo dormir, enquanto mostra um olhar putaço, o que acaba irritando o menino, que apenas pede desculpas. E após evitar uma briga com o menino dorminhoco, o valentão se levanta dizendo que ele ainda não terminou a conversa com o protagonista. Seth então se vira para seu colega de classe dormindo, então chega o professor e abre a porta tremendo, pois era um homem muito velho, e vai lentamente até a carteira dele e tenta começar a aula, até que ele se confunde e esquece qual seria a lição planejada para aquele dia. Enquanto isso, o garoto continua indignado com Seth, porque deixou ele sem resposta, e já está planejando se vingar dele, e quando ele se vira para Seth, ele está encarando a janela ao lado do garoto dorminhoco. Nosso prota está observando o clima daquele dia, com um leve sorriso, enquanto vemos uma das garotas observando ele. A garota acredita que este é o mesmo garoto de antes, quando ela conheceu quando mais nova. Mas é então, naquele momento, ele olha para ela, e ela se assusta, e então ele fica confuso, imaginando se ela conhecia ele de algum lugar, mas logo ele ignora e volta a olhar para a janela, pensando que isso foi apenas engraçado. Depois de um tempo, ele se sente tão relaxado que começa a ficar com sono, e no momento em que o garoto de cabelo espetado acorda, Seth desmaia de sono na mesa. O garoto loiro encara o protagonista, e decide sair da sala por um momento. Os outros garotos estavam observando com medo, e ficam impressionados até entenderem que essa é uma chance para falar com Seth, que no momento estava dormindo. O valentão se junta aos seus amigos e vai até a mesa dele para acertar as contas, mas naquele momento alguém vem para impedi-los. A garota que havia reconhecido ele antes fica na frente dos meninos para impedi-los de se aproximarem de Seth. Isso acaba irritando o valentão, dizendo que algum dia vai chegar a vez dela também. Mas então a garota diz que eles não podem causar problemas na sala de aula, mas ele diz que não se importa com isso e apenas manda ela sair do caminho. Só que então ela não sai, dizendo que como representante da classe ela não deixaria eles fazerem bagunça. E naquele momento a mão de Seth aparece em seu ombro, dizendo que embora
lhe agradeça pela ajuda, ele prefere que ela apenas se afaste. Nosso protagonista se refere a eles como seus amigos do ensino médio, e ele pergunta se eles sentiram sua falta, porque ele sentiu falta deles. Enquanto demonstrava que queria briga, e a representante apenas observava, e o protagonista começa a explicar sobre sua vida, dizendo que ele havia repetido quando era mais novo, por causa de sua mãe. E com isso, o valentão já percebe algo diferente, mas ele também se lembra das palavras do pai, dizendo que ele nunca deveria deixar alguém chutar seu traseiro. E alguns minutos depois, o garoto loiro volta para a sala de aula, e percebe algo diferente ali. Ele percebe que os valentões não estavam mais lá, e volta a se sentar. Enquanto Seth parecia ter voltado a dormir, a representante de classe tenta olhar para ele, sem virar o rosto. Enquanto isso, o garoto loiro abaixa a cabeça e volta a dormir também. Então ela encara o protagonista novamente, que dormiu como um idiota. E enquanto isso, depois, um garoto pergunta aos valentões sobre por que eles estavam perdendo para um aluno transferido. Esse garoto é intimidador e os encara com superioridade. E enquanto tenta confirmar sua história pedindo ajuda, o valentão tinha um curativo no nariz enquanto dizia que costumava ser fraco no colégio. Mas algo mudou nele, e com isso ele se lembra de como Seth derrubou todos eles com um único golpe. Então o grandalhão reclama com o valentão, dizendo que ele deveria ter vergonha de perder para um fracote daqueles. Então o grandalhão vai até a sala de aula deles e olha pela janela, perguntando se algum aluno transferido estava lá. E com isso ele abre a porta com tudo e já começando o discurso para a sala querendo saber quem é o novo aluno. A representante se assusta ao ver quem era e dessa vez já começa a adivinhar o que pode ser. O grandão chega até o nosso garoto, enquanto o protagonista continuava dormindo. Então ele diz que vai dar as boas-vindas ao novato. E apesar do grandalhão tentar falar com Seth, ele não responde, o que acaba irritando ele pra caramba. Seth levanta a cabeça ainda sonolento, e o grandalhão está muito puto com ele. E o valentão se apresenta como o grande barra pesada do colégio, e diz que você já deve ter ouvido alguma coisa sobre ele. E nesse momento, o grandalhão começa a olhar atentamente para o rosto de Seth, percebendo que ele era familiar. Então ele se pergunta se eles já se viram antes. Nosso protagonista pergunta do que ele está falando, então os dois se reconhecem. Acontece que simplesmente esse grandão aí era o valentão que destruiu o castelo dele de areia quando criança. E depois de lembrar disso, Seth fica animado perguntando como ele está, e como seu irmão estava, mas ele não percebe que o grandão estava suando frio. E após lembrar de seu rosto, ele tenta ficar firme, e apenas diz que eles vão se ver mais tarde. Nosso prota diz que está tudo bem, enquanto o grandão sai da sala. Enquanto isso, os outros valentões ficam sem entender porcaria nenhuma, e o cara tenta forçar o grandalhão a resolver seu problema com Seth, até que ele olha o rosto do grandalhão novamente, dizendo para ele sair do caminho. Mas o rapaz, sem entender nada, pergunta se ele não ia resolver esse problema, mas o grandalhão diz novamente, sai do caminho. E com isso o grandalhão vai embora, e o rapaz fica sem entender nada. E o rapaz então olha para o nosso protagonista, que está fazendo uma expressão bem tranquila. Com isso chegamos no fim, rapaziada. E se você quer que eu poste a continuação dessa obra, deixa seu like aí embaixo. Tamo junto, mano. Até a próxima.